Alô. Gente, boa noite, a paz. Calor, mas precisamos adorar. Amém? Vamos falar com Deus? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei em louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com
nós entramos em oração, ó Deus, na Tua presença, e de todo o coração nós louvamos ao Teu santo nome, ó Pai. Primeiramente agradecendo porque nas nossas fraquezas e limitações o Teu poder nos alcançou. O Senhor foi generoso sobre nós, quando derramando o Seu sangue nos fez alcançados pela salvação. O Senhor foi generoso porque nos foi aberta a porta de nova história. O Senhor promulgou sobre nós nova vida e nos deu razão de viver. Ao Teu nome nós glorificamos, Senhor. Ao Teu nome nós bendizemos. Ao Teu nome enaltecemos de todo o coração. Louvado seja o Deus da nossa vida, o nosso Redentor. Adorado seja o Deus que nos deu paz. Adorado seja o Deus que nos alcançou. Adorado seja o Deus que tocou com a sua mão sobre as nossas vidas e nos purificou. A Ti seja a honra e a glória, Senhor, pelo século dos séculos. Nós viemos aqui para Te adorar. Nós estamos aqui para Te glorificar. Nós viemos aqui para Te bendizer, para dizermos que sem Ti nada somos, que é a Tua presença e a Tua graça, que é o Teu poder e o Teu amor, que nos fez mais fortes, Senhor, que nos deu a graça de com olhos abertos caminhar um novo caminho, que nos deu a graça de que com olhos abertos podemos adorar o Teu santo nome. Adorado seja o Senhor, aleluia, Deus da nossa salvação, nosso Redentor. Tu és a nossa alegria, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o braço forte que se estende a nossa vida em dia de fraqueza. É o Teu amor que nos tem curado, Senhor, é o Teu poder que nos tem fortalecido, e nós declaramos a Ti a nossa devoção, a nossa gratidão, declaramos a Ti o nosso amor, Senhor. Recebe de nós o nosso amor, Senhor, e a nossa gratidão. Diga para Deus que você está aqui para ser com Ele reconciliado. Diga ao Senhor que você está aqui para com Ele reviver a sua caminhada na fé. Diga a Deus que você está aqui para agradecê-lo, porque apesar de tudo, apesar de todas as coisas, o Senhor nos tem cuidado, o Senhor nos tem amado. Fala para Ele: o Senhor é maravilhoso, a Tua presença é bem-vinda, bendito é o santo nome em nossas vidas. Nós Te glorificamos, Senhor, de todo o nosso coração. Aleluia, Deus querido, aleluia, Deus amado. Derrama sobre nós o Teu Espírito, derrama sobre nós Tua presença, derrama sobre nós o Teu poder, derrama sobre nós a Tua presença e nos fortaleça. Sopra com Teu Santo Espírito e nos faz viver novamente, Senhor, pois queremos a Tua salvação, e nos renova, Senhor, com a Tua santa presença. Em nome de Jesus Cristo, faz em nós o Espírito do Senhor ser acendido e nos glorifica, Senhor, não por nossos méritos, mas pela Tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, às vezes a gente ouvir acusação do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem ou mesmo
sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há, está em ti, Jesus, cuja vida coberta pelo sangue. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. De todas as provas que eu já passei, de todas as provas que eu já passei, é bem difícil a gente às vezes ouvir acusação do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem nos fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Cante, nenhuma condenação há, está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação para quem está em ti, querido Jesus. Mais uma vez cante, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta pelo sangue. Investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Para quem está em ti, querido Jesus. Senhor, que o Senhor nos fortaleça a ponto de que possamos prevalecer. Afinal, o vencedor, diz a tua palavra, é aquele que resiste, persevera, prevalece até o fim.
Então que o Senhor nos dê forças, meu Deus, porque de nós mesmos não temos qualquer esperança de chegar muito longe. De nós mesmos é impossível, Senhor, que enxergamos solução, que enxergamos vitória, que enxerguemos conquistas. Só pela Tua graça, Senhor, só pelo Teu cuidado. Por isso nós entregamos a Ti a nossa vida e pedimos: reina sobre nós, nos fortalecendo na jornada da fé, porque a esperança que há em nós vem de Ti, o poder que em nós opera vem de Ti, Senhor. Nada é de nós ou por nós, tudo é do Senhor e para o Senhor, em nome de Jesus. Digam todos: assim seja. Graças a Deus. Bem forte ao Senhor as suas palmas. Graças a Deus. Boa noite. A paz. Dê a paz quem está ao seu lado. Diga: Deus te abençoe. Pode apertar a mão, pessoal. Acabou a época do Covid, né? Podem sentar em nome de Jesus. Gente do céu, que calor é esse? Vamos comprar um ar-condicionado, pessoal? Bora? Hã? Depois piora, né? É porque não é verão ainda. Ah, teve um friozinho de nada, né? É, um friozinho de nada. Mas o verão... Vamos comprar um ar-condicionado? Bora? Eu acho, para ser honesto, que terão que ser 2, mas a gente vai comprar do que precisar. Quem está comigo? Agora eu vou, agora deu a doida, agora eu vou mesmo. Vai dar certo em nome de Jesus. Quem trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir que você abra em Mateus capítulo 13, Evangelho. Deixa eu encostar um pouquinho aqui, pessoal. Mateus capítulo 13, Evangelho. Gente do céu, que calor é esse? Dia 29 do mês de outubro vai ser a nossa celebração aqui de aniversário da igreja, amém, gente? Nesse dia o culto vai ser 18 horas. Nesse dia o culto vai ser 18 horas. Hã? Né? Mateus 18. Mateus 13, Mateus 18. Senhor, fala conosco, nós te pedimos, porque Tua palavra é o remédio que cura toda chaga. A Tua palavra é o caminho que nos direciona a vivermos em retidão. Tua palavra é o que faz cair de nossos olhos as escamas, vendas, e nos faz ver com a clareza que humanamente jamais enxergaríamos. Então eu te peço, em nome de Jesus, que o Teu Espírito seja revelador e que a sabedoria que vem do alto, ela possa, através desta palavra, trazer ao nosso coração compreensão do Teu reino, entendimento da Tua vontade e fortalecimento à nossa fé, para que continuemos adiante, segundo a Tua vontade, rumo à glória de Deus. Amém. Vamos ler? No capítulo 13, no versículo 10, inclusive o texto começa com o título dizendo: por que Jesus usava parábolas? E aí diz assim: então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas?
Ao que respondeu Jesus: porque a vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Digam graças a Deus. Só uma referência aqui que eu quero fazer, por favor. Olha aqui para mim um minutinho. Ao que tem, mais lhe será dado e terá em abundância, diz a palavra de Deus. Amém? E ao que não tem, até o que tem será tirado, ou até o que não tem será tirado. Essa é uma referência espiritual que muita gente usa para pregar prosperidade. E é um equívoco, para não dizer uma maldade proposital, malícia, você usar palavras que Jesus usou para mudar o sentido delas. O que Jesus estava dizendo é que quando eu falo por parábolas, é porque, infelizmente, por causa das perseguições, eu posso agora responder a prisão antes do tempo, porque vai chegar um tempo que eu vou ser preso, julgado, condenado e morto. Mas eu falo de uma maneira que eu consigo alimentar aqueles que espiritualmente já estão sendo alimentados. Quem já tem olhos para ver, quem já tem ouvidos para ouvir, terá também compreensão à medida em que eu for entregando as parábolas. Era isso que Jesus estava dizendo e nada mais. Então vocês que já têm olhos para ver, enquanto de mim puderem tirar proveito, vocês vão enxergar mais ainda. Enquanto de mim vocês puderem ouvir, vocês terão mais conhecimento ainda. E aí Jesus passa a explicar as parábolas. Lembram, a gente já deve ter lido aqui dezenas de vezes, mas eu vou só relembrar. Ele fala sobre 4 sementes que caíram. É a parábola do semeador, que lembra disso? Uma semente caiu no caminho, e aí vieram as aves do céu e comeram. Outra semente caiu entre os espinhos, chegou a crescer, mas foi sufocada pelos espinhos. Outra semente caiu entre as pedras, na rocha, mas depois de crescer não conseguiu aprofundar raízes, e o calor do sol secou elas. Então já foram 3 sementes, uma no caminho, outra entre espinhos e outra entre as pedras, em solo rochoso, né? A quarta semente é aquela que cai no bom solo, e aí ela cresce, frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. Mas, hoje, ao invés de falarmos sobre a boa semente, eu vou me deter com vocês em pensar somente acerca e as razões, para ser mais específico, dessas sementes que ficam no caminho. Mas eu vou me deter dentro do que Cristo fala. Amém? Vamos ler? Aí Jesus continua no versículo 12. Pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Para não acontecer que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Essa é uma profecia lá de Isaías. Mas vamos seguir aqui. Versículo 16. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois, em verdade, lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver
o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino. Só um momento, gente. Versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha só, escuta aqui para mim. Aqueles que receberam a palavra, mas não compreenderam. No caminho caíram sementes, e Jesus disse na parábola que aves vieram e comeram dessas sementes. E aí ele explica dizendo que essas sementes representam aqueles que receberam a palavra e não compreenderam. O que é a não compreensão? Vocês já ouviram falar, a professora, até covardia, ela vai saber dizer isso aí, não vou nem perguntar para ela. Mas vocês já ouviram falar como é que diz? Analfabeto funcional? Quem já ouviu essa expressão? Analfabeto é quem não sabe ler nem escrever. Vocês sabem o que é o analfabeto, sim ou não? Quem sabe o que é? A pessoa que ela não tem leitura, que ela não consegue ler, ou que ela não sabe escrever, ou as duas coisas, ela é chamada de analfabeto. Se ela sabe pouco, ela é chamada semi-analfabeto. Mas tem uma categoria chamada analfabeto funcional. Sabe ler, sabe escrever, mas não tem compreensão. Não tem compreensão. Isso é chamado analfabetismo funcional. A dificuldade em receber uma informação escrita, assimilar, pensar naquilo e devolver a resposta que daquilo se espera. Você quer ver um exemplo? Todo ano, o governo faz uma prova do Enem. É que eu não vou saber o que significa a sigla Enem. Exame Nacional... Hã? Do ensino médio? Então, eu fiquei 18 anos sem a escola e depois eu fiz o Enem. 18 anos sem a escola e depois eu fiz... 18 anos não, minto, não tanto tempo. Fiquei 13 anos sem a escola e depois eu resolvi fazer o Enem. Por causa do Enem, eu consegui uma bolsa de estudo 100% gratuita para fazer faculdade. Por causa do Enem. Por causa do Enem, eu consegui ver que 13 anos fora da escola me deu uma vantagem desleal sobre a maioria dos alunos que fizeram o mesmo exame, que estavam no ensino médio ou que acabaram de sair do ensino médio. Mas havia uma diferença entre eles e mim, que era justamente compreender o que era perguntado. Porque a prova do Enem, ela tem uma coisa que pouca gente percebe. Ela é uma prova que ela propositalmente cansa o aluno que está fazendo ela. É a proposta da prova, cansar. Por quê? Porque as perguntas têm 4, 5 linhas. E o povo brasileiro não tem costume de ler. Você vai na casa das pessoas, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Quando vocês vão na casa das pessoas, ou melhor ainda, das pessoas que vocês frequentam a casa, quantas delas têm livros em casa? Livros. E quando eu falo livros, eu falo
Não estou falando a Bíblia, não. E nem estou falando livros de faculdade. Eu estou falando livros diversos. Livros de leitura, livros de estudo de psicologia, livro de análise, livro de teorias, livro de fantasia. Quantas delas? Poucas. Quase nenhuma. Então, o exame vem tentando conquistar o interesse dos alunos por leitura, e os que não têm essa prática cansam, e porque estão cansados, eles respondem a primeira coisa que vem na cabeça. Aí vai sendo descoberto o chamado analfabetismo funcional. O aluno sabe ler e escrever, mas não tem compreensão nenhuma. Quando a Bíblia fala que há pessoas que perderam o seu lugar que deveria estar reservado, porque Satanás lhe roubou a palavra da vida, porque eles não compreenderam, é porque para esses a compreensão ela tem que fazer sentido para ela, para ele, porque se não fizer sentido para ele, para ela, não tem compreensão. Posso dar um exemplo? Aqui vai uma polêmica. Como advogado, eu sei que a Constituição e as leis me permitem pregar o Evangelho e não responder por crime ainda. Então eu vou pregar no Evangelho. Nós sabemos que é contra a vontade de Deus que um homem se deite com outro homem, porque isso é chamado pecado. Sim ou não? Sim ou não? Para o mundo dos dias de hoje, toda forma de amor é amor. Então você pregar um negócio desse é afrontoso. Resultado, há muitos processos que pastores respondem porque disseram que é pecado biblicamente que o homem tenha relação com outro homem, ou uma mulher com uma outra mulher. Então pregar a palavra faz muitas pessoas ouvirem e falar assim, não, eu não consigo entender como que Deus não vai aceitar uma forma de amor. Por que elas não compreendem? Porque a palavra, embora seja para elas lançada, anunciada, espiritualmente elas estão como analfabetas funcionais. Elas não entendem porque para elas não faz sentido. E a palavra de Deus tem a ver com Deus, pessoal. Deixa eu reproduzir para você de novo. A palavra de Deus tem a ver com Deus, com os propósitos e vontades de quem? De Deus. Então eu não preciso necessariamente compreender. Eu preciso crer, obedecer, me subordinar à vontade dele. Aí falam assim, não, os crentes, os cristãos são intolerantes, o que é uma mentira. O que é uma mentira. Já tivemos aqui, eu não posso chamar de casal, porque eu considero casal homem e mulher, mas já tivemos aqui, frequentando a nossa igreja, um par de mulheres que tinham um relacionamento entre elas, e passaram tempos conosco aqui. Eram bem tratadas, bem cuidadas, os filhos que elas tinham também por nós eram amados, não quiseram permanecer por outras opções, por outras questões, mas nunca destratamos, sempre tive um bom trato com elas. Temos amigos que são de opção sexual divergente e temos bom relacionamento. Isso é um problema deles. Meu papel não é julgar as pessoas, nem por isso vou deixar de pregar o Evangelho, mas há quem não compreenda. Não, fulano, Maxwell é intolerante, a Cíntia é intolerante, Djande é intolerante, Robervan é intolerante, Reginaldo é um intolerante. Engraçado, né? Tem, por exemplo, a religião islâmica, onde os muçulmanos matam. O que eles fazem? Quem não se converter à religião deles. Não é que você discorde, não, é se você não se converter. Segundo, se você for homossexual, a lei da Sharia manda que você também seja morto. Se você é mulher que se relaciona com outra mulher, a lei da Sharia manda que você seja morta. Se você é uma mulher que teve prazer com o seu marido, a Sharia manda que essa mulher
sofra duras sanções e de repente seja até morta. E aí ninguém fala nada contra esse tipo de lei, porque sabe que pode haver represário. Há coisas que acontecem, pessoal, e a gente não precisa compreender. Mas a gente precisa em todo tempo crer que a vontade de Deus prevalece sobre a nossa. Amém? Amém? Não tem um ditado que diz que o tempo é o Senhor da verdade? Sim ou não? Deixa eu te contar um segredo. Deus é o Senhor do tempo. Então, se o tempo revela a verdade, é porque Deus toma provisões para que isso aconteça. Gente, é difícil compreender a palavra de Deus? Não. Difícil é que você, sem compreender, creia nele. Confie nele. Quantos de nós aqui não estamos passando por lutas silenciosas, e a gente continua crendo nele, confiando? Verdade ou mentira? Quantos de nós aqui não vivemos períodos na caminhada da fé em silêncio, sem que ninguém soubesse que a nossa fé estava por um fio, que a gente estava a ponto de desistir, e mesmo sem entender a gente continuou confiando nele? A vontade de Deus é perfeita, pessoal. Amém? Vamos continuar lendo? Temos um segundo grupo que Jesus fala assim, ó. O que foi, versículo 20. Acharam aí? O pessoal tá fazendo barulho na rua, pessoal, porque teve final de campeonato aí, São Paulo e Flamengo, né? E o São Paulo venceu. O São Paulo não tinha títulos há 11 anos. E aí tá empolvorosa aqui a galera. É assim, doideira, né? Se tivesse Então, o povo brasileiro é engraçado, depois eu falo sobre isso. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha para mim um minutinho. Criar raiz é um dos principais objetivos do cristão. Você se batizou nas águas. Quem se batizou? Qual que é a confissão que todo batizado faz? Eu me arrependo dos pecados cometidos contra Deus. Não é isso? Eu me arrependo da minha caminhada até aqui, quando andei segundo o meu coração. E estou arrependido. Por que você falou essas palavras? Eu falei essas palavras porque eu esperava ficar milionário porque me converti. Foi por isso? Não foi. Eu falei essas palavras porque eu esperava que o câncer que eu tinha seria curado quando eu me batizasse. Foi por isso que você se batizou? Para ser curado de uma doença? Não. Me batizei porque meu casamento estava por um fio e eu pretendia que a minha união fosse restabelecida. Foi por isso? Não. Por que nós nos batizamos? Porque nós queríamos confessar Jesus Cristo como nosso único Senhor, Salvador e suficiente. Não há outro. Queríamos que o nosso nome, pelo menos assim eu no batismo nas águas costumo falar, queria que o nosso nome, a partir daquele momento, fosse arrolado no livro da vida. Não é assim? Sim ou não? Só que esse não é o único passo. Se eu cheguei a dar o primeiro passo, eu preciso continuar caminhando. Sim ou não? Quais são os próximos passos que um cristão deve dar? Ele precisa aprender a orar. Ele precisa aprender a jejuar. Ele precisa aprender
a ler a palavra de Deus, ele precisa aprender a fugir do pecado, ele precisa aprender a perdoar, ele precisa aprender a se desviar do mal, ele precisa aprender a dominar os seus impulsos. Isso tudo vai fazendo com que o tempo passe. E por exemplo, eu tenho aqui o Maurício, que tem 1 ano e 4 meses, que anda de um jeito. Mas do lado eu tenho a Melissa, que tem 3 anos e já anda de outra forma. E aqui tem o Noah, que tem quanto? 9 meses, né? Ia falar certo. É que é difícil contar rápido o tempo que nasceu. Tem o Noah, que tem 9 meses, que agora que ele vai começar a caminhar. Daqui para frente ele levanta, se apoia, não sei se já está começando. E daqui a pouco ele larga, cai. Mas é uma vida cristã que exige próximos passos. E quanto mais passos você dá, foi falar em passos, começou a caminhada. E quanto mais passos você dá, mais você cria raízes espiritualmente. Quanto mais raiz você tiver, mais resistência a sua fé tem diante das adversidades. O que você está procurando aí, boy? Vai lá com a mamãe, vai. Vai lá tomar água. É obrigatório, pessoal, que o tempo... É obrigatório, pessoal, que com o tempo a nossa caminhada vai fazendo a gente virar casca grossa. Não é só caminhada de igreja não, tá? A caminhada de vida também é assim. O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. No início dói, mas depois já não dói tanto, daqui a pouco nem dói mais. Porque você vai ficando casca grossa. Você vai criando raiz. No início tem ventinho que balança você. Por exemplo, lá em casa a Melissa ganhou de um passeio que ela fez uma semente de girassol. Aí ela plantou a semente de girassol. A semente de girassol está desse tamanho. Cresceu, virou uma planta. Quando bate o vento, parece que vai quebrar. Quem já viu o girassol, a planta girassol? Você já viu o que acontece quando venta? Ela quase não mexe. Ela vai se fortalecendo. Se você não criar raiz, ou se eu não criar raiz, se a gente não se fortalecer, se a gente não fazer a nossa fé desenvolver, vai acontecer como a esses. A angústia, porque todo mundo é angustiado, atribulado, perseguido, caluniado, todo mundo é. A angústia ou a perseguição vai produzir um sentimento de eu não acredito. Pode deixar, gatinho, pode deixar. Eu não acredito que eu me batizei, que eu me converti, eu não acredito que eu confessei Jesus Cristo e agora eu estou passando por uma situação como essa. Eu não acredito. Como é que pode eu, batizado, estar vivendo a mesma vida difícil que a Joana? A Joana não é da igreja, a Joana não se batizou e a Joana tem menos problemas do que eu. É difícil, né, pessoal? É difícil entender que o Evangelho não é algo que faz a nossa vida ser transformada no critério que nós queremos. O Evangelho é algo que faz a nossa vida ser transformada segundo os interesses de Deus. A dificuldade que as igrejas têm encontrado é em fazer justo esse malabarismo. Porque a Bíblia diz, eu vi um pastor pregando, não vou dizer o nome porque até, sabe, dizendo que a primeira ordem que Deus deu ao homem é seja próspero. Deus criou Adão e Eva, virou para eles e disse, sejam prósperos. E aí o pastor dizia, ou seja, se você não prosperar, você desobedece a Deus e é endemoniado e amaldiçoado. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Ei, rapaz. A ordem que Deus deu foi ide e multiplicai-vos. Bem verdade que um casamento, depois que tem filhos, está acontecendo uma prosperidade no aspecto familiar. Quer dizer que financeiramente isso é igual? Gente, é muito amor, né? Eu vou continuar daqui, tudo bem para vocês? Vou fingir que não tem nada. Quem está em casa aí, se der também, tenta aí. Mas perceba, pessoal,
Quem aqui está passando, nesse momento, algum tipo de problema na sua vida pessoal? Ó, 2 cadeiras lá no fundo levantaram a mão. Até cadeiras tem. Ah, Melissa levantou a mão. Todo mundo tem problemas. E não tem, ó, não seja mentiroso, problemas angustiam. É verdade, não é? Problemas angustiam. Tem problema que não, tem problema que você tira de letra, mas porque você já está casca grossa, você já está com raízes. Mas tem problema que tem hora que você põe a cabeça para dormir, rola para lá, rola para cá e fica martelando. É verdade ou mentira? Por que essas pessoas, como nós, não perseveraram? Porque embora a semente foi lançada a cada uma delas, o coração delas não permitiu que a palavra criasse raízes. Deixa eu ler o próximo texto com vocês, por favor. Nós paramos no versículo 22, é isso? O que foi semeado entre os espinhos, é isso? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ela fica como? Ó, só um minutinho, olha aqui para mim. São 2 coisas que acontecem. Elas podem ou não estar correlacionadas. Primeiro, as fascinações do mundo. Não é isso? Quais são as fascinações do mundo? O que no mundo as pessoas, todo mundo igualmente quer conquistar? Status, dinheiro, mas o quê? Poder, segurança econômica, não é assim? É o que todo mundo quer. E o Evangelho não promete isso. O Evangelho não te promete nada disso. E esse, entre aspas, absurdo é o que faz muita gente se perder, mesmo conhecendo e recebendo a palavra. Ela não tinha nada, ela não conhecia nada, ela não possuía nada. O Evangelho vem, é semeado no coração. O Senhor, pela sua infinita graça, começa a fazer a vida dela ter portas abertas, as coisas vão acontecendo, ela vai caminhando, aí começa o gostinho do prazer do mundo. Gente, para quem não ter nada, eu vou falar de mim. Não posso falar dos outros. Mas eu lembro que na minha infância, eu tinha um sapato de ir para a escola e um de sair. Porque éramos 3 filhos. Então, eu tinha um par de sapato que era para ir para a escola e um par de sapato que era para sair. Para ir para a igreja, para ir para uma festa. No final do ano, olhe lá, aí a gente comprava um sapato, um tênis novo. Hoje, são outros tempos, claro. Hoje, eu posso escolher vir com esse tênis, sapatênis, sei lá como é que chama. Ou eu podia ter vindo com outro ou com outro. Eu devo ter uns 5 lá. Na minha época de infância era mais difícil. Na minha época de infância, o meu pai teve um pequeno período carro, mas não todo o tempo. Eu, desde que casei, pela graça de Deus, eu só fiquei 6 meses sem carro. Que foi depois que o Estilo foi embora e a gente ficou aqui de moto e depois pegamos outro carro. Mas são outros tempos. Quem está compreendendo? Quando era criança, eu nunca viajei de avião. Nunca. Malemar de ônibus. Eu fui para Natal de ônibus umas 2 vezes. 3 dias dentro do ônibus. Tu já foi para Senador Pompeu de busão, que eu sei também. Quanto tempo dá daqui para lá? 3 dias também, né? Nossa, ônibus quebra. Não sei se já quebrou com você no meio da estrada. É mesmo? Falou que quebrou em Minas e eles quase morreram, que o ônibus quase caiu na ribanceira. E a gente,
a minha mãe comprava duas poltronas para ela e mais 3 filhos, que éramos meu irmão, minha irmã e eu, para ir para Natal, deitado em cima das malas, deitado no colo dela, como dava. Criança tudo é bom, né? Eu adorava. Ia lá para frente, sentava lá no motorista. Mas hoje, depois que o Senhor abençoou, a gente consegue fazer viagem de avião. São outros tempos. São outros tempos. Mas nada disso faz os meus olhos perderem o brilho e a importância de viver uma vida em Deus sem me importar com essas coisas. Não. Antes eu tinha 2 pares de tênis, agora eu tenho 5. Então agora sim. Mas tem gente que quando essas coisas começam a alcançar, ela vai ficando como? Eu lembro de gente que cresceu na igreja, e aí cresceu na igreja, que eu digo assim, chegou na igreja com 10, 11 anos, se converteu, ficou com a gente, veio. Aí quando foi 18, 19, conseguiu o primeiro emprego, pegou o primeiro salário, começou a usar bebida, fumar, usar droga, saiu da igreja. Ué, não entendi nada. Era da fé, era um jovem de Deus, e a primeira oportunidade, Deus abre uma porta, dá um emprego bacana, o camarada se perde. Que loucura. Veja como é que são as coisas. Se Deus dissesse assim, eu não vou dar para a senhora, dona Cíntia, um emprego que pague 20 mil reais. Não, porque eu conheço o coração da senhora, viu? Se eu der um emprego para a senhora de 20 mil reais, domingo, hora dessas, num calor que está fazendo, nunca que a senhora está aqui na igreja, nunca. Ganhando um salário de 20 mil reais, a senhora está hospedada num bom hotel, lá em Guarujá, lá em Bertioga, lá em Litoral Norte ali, aquela região boa, como é que chama lá? Bertioga não, é Caraguatatuba, Cabo Frio no Rio de Janeiro, né? Um exemplo, tá? Não estou dizendo que seria o caso, tá? Imagina Deus pensando, eu não vou dar um salário para a dona Cíntia, porque senão ela vai deixar de ser fiel a mim, ela vai prosperar, vai deixar de cultuar, vai faltar os cultos, vai viajar para esses cantos, vai prover. Deus não tem nenhum pensamento nesse sentido. Aliás, se Deus der isso a ela, e eu torço para que Deus faça o triplo, em nome de Jesus. Se Deus der isso a ela, independente das escolhas dela, não é isso que fará ela perder ou ganhar com Deus. Quem está compreendendo? Vocês estão compreendendo, sim ou não? Com o que o mundo se importa? Dinheiro, status, poder, imagem, não é isso? A imagem vale muito. Então você vai para as pessoas que têm fama e vê como que elas são vistas, e a pessoa quer ser vista igual, quer fazer as mesmas fotos, as mesmas poses, quer bancar a mesma onda, e cada um é cada um, mas essas coisas revelam a fascinação do mundo engolindo o coração dele. Você precisa ter cuidado. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Tem um filme, eu sempre falo essa mesma frase aqui. Tem um filme do Batman, é um filme que é fantasia, não existe, eu sei. Mas que o vilão, ele vence o Batman, e aí ele fala assim para o Batman, você tá lutando como jovem de 20 anos e você não tem mais 20 anos. Inconsequente. E aí depois ele levanta o Batman, quebra as costas do Batman, joga ele e fala para ele assim, a vitória te derrotou. Porque você ficou depois que você venceu, você ficou arrogante, orgulhoso, prepotente. A vitória te derrotou. É isso que essa fascinação e a riqueza do mundo faz. As pessoas vencem, e elas sem perceberem vão se distanciando de quem? De Deus. E quais que são os argumentos? Os argumentos são esses aqui que você vai ouvir. Ora, agora eu estou prosperando, agora eu posso. Antes eu não podia. Quer dizer, então quando eu podia estar na igreja, por exemplo, um exemplo, tá? Eu estou falando que você não pode viajar, pessoal? Eu estou dizendo isso? De forma nenhuma. Quero muito que você viaje. Aliás, particularmente, vocês sabem que todo final de ano eu vou para o Rio. Não é isso? Vou ver minha família e tudo bem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quando a pessoa abandona. Ou pior do que isso, eu tenho uma escolha a fazer. Viver uma vida em Cristo, na presença de Deus, mesmo vencendo, ou com as minhas vitórias dizer, hoje não vou para a igreja porque é mais importante socialmente eu fazer tal coisa. Aí começa um problema.
Aí começa um problema. Falamos de 2 tipos de pessoas. Para encerrar. Não, perdão, essa já é a terceira, né? E a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz 100, 60 e 30 por 1. Olha para mim aqui um minutinho. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, com a graça e misericórdia dele, abençoe todos os seus caminhos. Mas grave o que eu estou dizendo para você. Nada é mais importante do que sua vida com Deus. Nunca use o termo minhas prioridades. Professora, me ajuda. Quando a gente fala com S no final, minhas prioridades, a gente está falando no plural. Então está falando que existem várias. Se eu tenho várias prioridades, então eu não tenho nenhuma. Prioridade é o que é mais importante. O que é mais importante para você? O que é prioridade para você? Prioridade. Pode chover, pode fazer sol, pode fazer frio, a menos que aconteça uma tragédia, que Deus defenda, livre e guarde, e aconteça uma, impossível chegar na igreja. Igual aconteceu em alguns cantos aí acho que Rio Grande do Sul, não foi? Que abriram várias represas ao mesmo tempo, depois de dias de chuva, levou cidades inteiras. A gente não tinha como chegar na igreja, e se chegasse também a igreja está debaixo d'água. Embora aqui a gente tenha uma ladeirinha aqui, que não safa a gente, né? Que Deus ajude esse povo lá em nome de Jesus. Mas nada pode ser empecilho para que a gente deixe de cultuar o nome do Senhor. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Tem atores lá em Hollywood que estão se rebelando cristãos e estão perdendo trabalhos. Estão perdendo trabalhos. Vocês já viram esses últimos filmes aí do Jurassic Park? O Parque dos Dinossauros? Os últimos agora, os mais novos? O ator que faz esse papel, que é o mesmo ator que faz o papel do camarada lá das galáxias, lá, como é o nome? Não é do Star Wars, não, é da Marvel, é um super-herói. Os Guardiões da Galáxia. Não é? É Chris Pratt, eu não sei falar o nome desse cara, mas é alguma coisa assim o nome dele. Já tem 7, 8 ocasiões que ele, quando vai em público receber uma premiação, ele fala do nome de Jesus e que Jesus está voltando. Ele perdeu 4 trabalhos. Falaram para ele, enquanto você ficar falando de Deus e o nome de Jesus, nós não vamos contratar você. O outro, o Jim Caviezel, que agora acabou de filmar de novo, um filme aí com Tom... Ai, meu Deus, estou com o nome... Enfim, é o que fez Jesus Cristo da Paixão de Cristo. Não fez mais nenhum papel depois, só porque representou Jesus. Agora que ele fez um filme, porque foi o mesmo diretor, que também é o ator... Me ajuda aí o nome dele. O diretor do Paixão de Cristo. Que é do Máquina Mortífera lá, gente, é que eu sou velho, que esses meninos aqui são novos. Não... eu estou vendo a cara dele também. Sabe quem é? Então, por que falar de Jesus? Se converteu, ele é católico, mas é um católico que fala de Jesus mesmo. Ele vai a público para falar, olha, nosso tempo está perdido, Jesus está voltando. Se todo católico fosse assim, glória a Deus, né? Perdeu o trabalho. Para esses sujeitos, para esses 2 atores, tem outros 2 que eu não vou lembrar aqui de falar, e o tempo não dá, mas qual é a prioridade deles? Eu preciso falar do nome de quem? De Jesus. Ontem teve uma luta de UFC, depois que acabou a luta, o cara chamou o outro assim e falou, eu queria dizer que independente do resultado aqui, eu vou ajudar o país dele com $50 mil. Que Jesus mandou fazer isso. Lá o povo dele pegou fogo, tudo, morreram várias pessoas, eu quero ajudar aquela nação. Jesus Cristo é nosso Senhor, Ele vai salvar e mudar a nossa história. Todas as câmeras do mundo filmando e o cara falando de Jesus. Aí estava os burburinhos agora dizendo que o diretor não quer mais que ninguém fale depois da luta. Porque quanto menos de Jesus for falado, para eles é melhor. Mas é prioridade para cada um. Tem gente que, se ela começar a ascender socialmente,
a coisa que ela menos vai fazer é falar de Jesus. Ela tem vergonha. Não, mano, se eu falar de Jesus aqui, o que os outros vão dizer? Não, se eu falar de Deus aqui agora, o que as pessoas vão pensar? Se eu falar de Jesus aqui agora, como que as pessoas vão me tratar? Uma preocupação besta. O que Deus espera de nós, pessoal, é perseverança. Persevere, continua, siga em frente. Não precisa que as pessoas entendam você. As pessoas não têm que olhar para você e encontrar uma razão para entender você. Elas só precisam ver em você perseverança no Senhor. Obedeça, faça o que é certo, seja justo. Dentro de suas possibilidades, sirva o próximo como se fosse Cristo. Dentro do que for possível, faça o bem a todos. Dentro do que for possível, tem casos que é difícil, mas no que for possível, faça isso. Porque é assim que você vai frutificar. Amém? A ordem de Deus para a nossa vida é essa. A gente precisa frutificar. E é o que Deus, através de nós, pretende e vai fazer. Amém? Por favor, fique de pé em seu lugar para nós orarmos. Feche os olhos em nome de Jesus. O início e fim, primeiro e último, para sempre Ele é. Cante aquele que era, aquele que era, que é e há de vir, sentado sobre o céu, sentado sobre o céu. Cante ao seu nome, ao seu nome se dobrará ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu. Toda língua confessará ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu. Sentados sobre os céus, sentados sobre o céu. Cante ao seu nome, ao seu nome se dobrará ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu. Confessará ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu. Ao seu nome se dobrará ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu. Toda língua
todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao ouvir seu nome, ao ouvir seu nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao ouvir seu nome, ao ouvir seu nome. Voz de muitas águas, fogo que refina, todo poderoso está reinando em glória. Voz de muitas águas, fogo que refina, todo poderoso está reinando em glórias. Ao seu nome se dobrará, ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu, toda língua confessará ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu. Em nome de Jesus, Senhor, nós confessamos ao Senhor, o Senhor que é alfa e ômega, início e fim. Ao Senhor confessamos a nossa devoção, ó Deus, a nossa total redenção. O Senhor é a voz de muitas águas, o Senhor é o fogo que refina, é o Todo-Poderoso. E a Ti nós rendemos o nosso coração, Senhor, diante de tantos que na caminhada desistiram. Nós rendemos ainda hoje. Todo esse ano de 2023 tem sido um ano de provação, ó Deus, um ano onde a nossa fé tem sido colocada à prova, e aqui estamos nós, se aprovados ou não. O Senhor é aquele que tem sobre nós o poder do juízo. Que o Senhor nos faça ir adiante, ó Deus, que o Senhor nos faça perseverar, que a semente que em nosso coração um dia foi semeada, ela possa criar raízes, que a palavra de Deus em nós possa produzir frutos, meu Deus, para a glória do Teu santo nome. Não permita que os nossos olhos se desviem da Tua presença, não permita que o nosso coração se distancie da Tua presença, que o nosso pensamento fuja da Tua presença, ou que deixemos, meu Deus, o Teu santo lugar. Não queremos ser cristão de boca, queremos viver uma vida contigo, Senhor, e por isso nos rendemos, em nome de Jesus Cristo. Que o tempo não tire de nós, Senhor, a esperança da Tua vinda, e que não se afaste de nós o Teu Espírito. E se aí nós caídos, fracos, feridos, que o Teu poder curador, restaurador, regenerador, que o Teu poder transformador possa operar maravilhas. Em nome de Jesus Cristo, faz a obra em cada um de nós. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga que assim seja. Graças a Deus. Bem forte as suas palmas ao Senhor. Vamos para casa, pessoal? Dia 29, 18 horas, nossa comemoração de aniversário da igreja. Amém, pessoal? A partir de hoje, todo dia no grupo eu vou mandar uma mensagem, uma oração, e no final eu vou falar sobre o dia 29, 18 horas. Amém? O que é que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer um bolinho para a gente comer. Amém?
uns salgadinhos para a gente comer, um suco, refrigerante, uma água, a gente beber. Se Deus abençoar, até um brigadeiro, um beijinho, Deus vai mover o coração de pessoas nesse sentido. Fala, Deus, revela, Pai. E aí a gente, nesse dia, depois de comemorarmos, vamos comer um pouquinho aqui entre nós. E a gente vai convidar. Eu queria que você pudesse trazer filho, esposa, pai, mãe, marido, irmão, vizinho, amigo do trabalho. Você pode trazer pessoas que já vieram congregar conosco, que já congregaram um dia, não congregam mais. Pode trazer até quem nunca veio aqui ou em igreja nenhuma. Para mim, o importante é poder dividir a alegria de chegarmos até aqui. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Vocês vão estar aqui? Nesse dia não vai ser 19 horas. Nesse dia vai ser que horas? 18 horas. Combinado, pessoal? Quem entendeu? Então tá certo. Eu vou terminar o culto para ir para casa. Olha, pessoal, hoje é dia 24. Amanhã é dia de pagar o aluguel da igreja. Diga graças a Deus. Nós temos lá 900 e quebrados para pagar o aluguel. Nosso aluguel é 1.500. A gente vai conseguir pagar esse aluguel, pessoal? Em nome do bom e poderoso Deus. Amém? Quem hoje quiser ajudar com R$1 milhão, com 500 mil, com R$100, com R$1, com 10 centavos, pega na sua mão seu donativo, sua oferta, seu voto, seu dízimo, apresenta nessa oração final que nós faremos. Terminando, você põe aqui e a gente recolhe para unir forças a fazer esse pagamento, tá bom? E quem quiser continuar nos ajudando, tem o envelope do dízimo, para você que é dizimista. Eu sou dizimista, minha esposa é dizimista, vocês que são também devem ter consigo. E o envelope do aluguel. Pastor, por que tem o dízimo e do aluguel? Tem gente que não é dizimista, mas quer ajudar a pagar o aluguel. Se você quer e pode, separa depois 50, 70, R$100, mais, do jeito que você quiser, para contribuir e ajudar a casa de Deus a se manter. Amém? A casa de Deus, o ambiente aqui, o salão, a reforma, nada a ver com quem faz essa obra, porque a gente também tem trabalho como vocês, tá bom? Vamos agradecer? Levanta aí sua oferta, feche os seus olhos, vamos entregar a Deus nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Pai amado e querido, nós agradecemos ao Senhor por essa noite e entregamos em Tuas mãos tudo que temos e somos, Senhor. Primeiramente, eu agradeço ao Senhor por essa noite, que pela Tua graça e misericórdia pudemos chegar aqui, pela Tua graça e misericórdia fomos guardados, pela Tua graça e misericórdia protegidos estamos aqui dentro, e de certo, Senhor, nós sairemos daqui também protegidos pelo Teu cuidado, abençoados pela Tua misericórdia, e chegaremos em paz e em segurança em nossos lares. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por toda esta semana que nós vivemos. Agradeço por toda a boa colheita que o Senhor nos deu. Agradeço, meu Deus, pela saúde que o Senhor nos proporcionou, pelas bênçãos que o Senhor sobre nós derramou. Agradeço porque foi uma semana virtuosa. Apesar das lutas, batalhas, aqui estamos nós, num novo domingo, começando uma nova semana diante do Deus poderoso. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque a Tua graça nos tem sido generosa. Seja conosco também ao largo de toda esta semana. Abençoe aqueles que, como eu, também ofertam, também dizimam. Abençoe para que eles sejam também cuidados pelo Senhor em seu trabalho e que não lhes falte. Prospera sobre a mesa, prospera nos caminhos, e seja Deus sobre cada uma dessas vidas, em nome de Jesus Cristo. O Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, igreja. Sobre ti o Senhor resplandeça a luz do rosto e lhe dê a paz. Que de ti tenha o Senhor misericórdia e levante o teu rosto, te dando saúde, paz, prosperidade e salvação, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu que creio, diga amém. Bem forte ao Senhor as suas palmas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e boa noite, gente. Semana que vem é Santa Ceia, hein, pessoal? Domingo da Santa Ceia. Chega mais cedo, hein, gente?